queridos amigos, mais uma vez nós estamos juntos aí nesta quarta-feira, oportunidade de compartilharmos a palavra de Deus que traz para nós sempre orientações seguras quanto a nossas escolhas, nosso futuro, nossas decisões, sempre um caminho seguro para podermos nos orientar. Hoje mais uma vez estamos aí com o texto aberto de Colossenses no capítulo 2, o finalzinho do capítulo 2 e o início do capítulo 3. Que tem por título Viver e Morrer em Cristo. Esse é o título que a gente tem então para esse momento. Primeiro então nosso momento de oração. Querido Deus e amado Pai, obrigado pela oportunidade que temos de estarmos juntos mais uma vez, de compartilharmos aqui a Tua Palavra que nos traz vida, perdão e salvação. Concede-nos a graça de podermos compartilhar essa palavra nesse momento. Amém. Muito bem, meus amigos, então é assim, o texto Colossenses, capítulo 2, versículo 20, em diante, que diz assim, Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Não obedeçam mais às regras como estas. Não toquem nesta coisa, não prove aquela, não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com as coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Muito bem, meus amigos, então, aqui nós temos de novo o apelo do apóstolo Paulo, que a gente vem percebendo que é muito incisivo, muito claro dentro dessa carta aos Colossenses. O apelo a que se mantenha Cristo no centro da fé. A centralidade de Cristo na nossa vida espiritual é algo impressionantemente defendido por o apóstolo Paulo e uma insistência muito grande da parte dele a que não desviemos o nosso olhar. E as tentações estão por aí, para que a gente possa fazer outros olhares. O apóstolo Paulo fala com a comunidade aqui sobre outras regras, outras recomendações e outras orientações que acabam se tornando muitas vezes empecilho e acabam se misturando dentro do campo da espiritualidade. Que são aquelas regras que não têm a ver com a palavra de Deus, que são apenas costumes, que hoje nós chamaríamos de, talvez, adiáforas, que são aqueles costumes que às vezes até eles são interessantes, eles não vão fazer mal nada para ninguém, mas eles quando se misturam com a palavra de Deus e são colocados ao mesmo nível da palavra de Deus, eles se tornam nocivos à fé. O apóstolo Paulo diz aqui, isso aqui pode até levar vocês a uma disciplina muito boa, uma disciplina física, uma disciplina externa, material, algo para ser apresentado e mostrado para as outras pessoas, às vezes até como um distintivo de vida religiosa. Cuidado com isso, Paulo está falando, Não deixe que essas coisas ocupem lugar muito grande na vida de vocês, porque se tornam inúteis depois de usadas. O apóstolo Paulo diz ali, São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventaram. Ainda hoje nós vivemos isso. Ainda hoje nós temos muitas regras que as pessoas acreditam firmemente que não pode ser feito porque é costume, porque é hábito, porque sempre foi assim. E às vezes esses costumes não têm nada a ver com a palavra de Deus. São apenas meros costumes que foram sendo agregados até dentro das igrejas. Até costumes que são praticados dentro das próprias comunidades. Dentro da igreja cristã tem muitos costumes que são totalmente inválidos, se colocados ao lado da palavra de Deus clara e pura, revelada lá nos 10 mandamentos e das orientações seguras reveladas aqui no Evangelho. Nós não encontramos algumas coisas que são levadas muito a sério por muitas pessoas. Então, cuidado lá. O apóstolo Paulo está chamando a atenção aqui para aquilo que hoje nós chamaríamos de fake news.
Cuida com essas coisas, elas parecem verdadeiras, elas parecem interessantes, muitas vezes elas caem na hora certa diante da gente, como se, nossa, isso foi uma resposta divina, né? Isso veio para mim agora como uma revelação super importante e foi Deus quem me deu isso. Eu estava pedindo uma resposta e Deus me deu. Cuidado, cuidado com as fontes dessas revelações. O que de Deus se conhece, o que de Deus sabe, já está revelado aqui na palavra de Deus. Então temos que desmisturar alguns hábitos que fazem parte das culturas religiosas daquilo que é a verdade deixada por Cristo, do Evangelho, pregada pelos apóstolos, que estão reveladas aqui nessas cartas bíblicas que a gente está olhando, e aquilo que está revelado lá também na palavra de Deus no Antigo Testamento, especificamente aí na sua lei. Então, o Paulo vai falar sobre isso. De fato, são regras que parecem ser sábias, mas conduzem a falsa humildade e um duro modo de tratar o seu corpo. Parecem verdadeiras. As fake news também parecem verdadeiras. E se você não for conferir exatamente a fonte e de onde veio, pode ter sido uma verdade maquiada, manipulada, transformada para ficar parecida com alguma coisa que a gente até tem facilidade de aceitar porque simpatiza com ela, mas não é verdadeira. Esse é o perigo dessas falsas notícias e desses falsos costumes e dessas falsas regras que Paulo está falando aqui. Então Paulo diz, vocês não precisam disso porque vocês têm o caminho seguro. Vocês têm o Evangelho revelado para vocês. Então, vai lá e confere isso com o Evangelho e pergunta ao Evangelho se ele conhece essas regras e essas leis que você está conhecendo aí, que você está observando aí. Confere se tem origem bíblica, né? Existem muitas formas de você fazer uma triagem daquilo que às vezes até parece um costume muito comum e não é tão bom, tão assim, digamos, recomendável assim. Tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. É o que Paulo afirma aqui, né? Não são leis, elas são leis que modulam muitas vezes a vida de vocês, que fazem a vida de vocês parecer às vezes até bem legal, bacana e bem organizada, mas elas não têm poder na alma, no coração e na vida de vocês a ponto de controlar as paixões que levam à imoralidade. Diferente do Evangelho. O Evangelho, o próprio Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não se trata de um pensamento humano, de uma regra humana, de um costume, de um hábito humano, mas de poder de Deus para a revelação. A lei de Deus é a lei de Deus, ela não é uma lei montada, maquiada assim, digamos, trabalhada para satisfazer apenas as necessidades morais. Ela tem cerne de espiritualidade arraigada do próprio Deus. E aí Paulo volta, então agora ele vai fazer o apelo, né, no capítulo 3, já começando o versículo 1, vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o interesse de vocês em Cristo. Esse é o interesse da fé de vocês. Tudo que tiver em volta disso pode não ser verdadeiro e pode ser até perigoso, mas aqui em Cristo está o caminho seguro. Cristo põe o interesse de vocês nas coisas que são lá do alto, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Vejam aquilo que vem de Deus, confiram aquilo que vem de Deus. Se aquilo que você está fazendo agora, aquilo que você está praticando agora, vem de Deus, se é dessa origem mesmo. E aí, versículo 2, pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. As coisas que vêm de Deus e não as coisas que são inventadas pelos seres humanos aqui. Os hábitos aqui podem ser bons e úteis, mas eles não podem ser igualados à palavra de Deus. Porque vocês já morreram, e a vida de vocês agora está escondida em Cristo, que está unido com Deus. E Cristo é a verdadeira vida que vocês têm. É nele que está centrada e precisa estar centrada a fé de vocês. Olha que recomendações importantes e interessantes para nós, que vivemos num mundo de tantas confusões e de tantas maquiagens espirituais que não condizem muito com a verdade. Deus nos dê sabedoria para podermos escolher com cuidado o nosso caminho e permanecermos alinhados à vontade de Deus e aos caminhos de Deus, nosso Pai, olhando sempre para Cristo, que é o nosso Salvador. Deus abençoe para você, uma ótima quarta-feira e uma ótima semana. E agora eu trago um convitezinho para você, antes da gente fechar aqui, que é um convite especial para domingo agora. Domingo, no dia 5 agora, próximo, nós vamos ter uma celebração especial na nossa igreja, na nossa comunidade aqui de Cachoeirinha, quando nós estaremos festejando 57 anos da nossa comunidade.
E nós estamos chamando todo mundo, a família inteira, para estar aqui para festejar esse aniversário. Quem sabe teremos uma casa cheia, né, das pessoas todas aí, de todos os filhos dessa grande família, e juntos nós podemos cantar. Vai ter muita música nesse hino, nesse culto, muita oração. Fala das pessoas que estão envolvidas no trabalho nesse momento agora, desses 57 anos até agora. Nossas membros fundadoras vão estar com a gente também nesse culto, vamos homenageá-las. Então vai ser um momento um pouquinho mais longo, mas muito bonito e muito fortalecedor também para a nossa fé. Então fica o convite para você vir com a sua família, para você estar presente 9 horas da manhã, domingo, e nesse culto também a celebração da Santa Ceia, momento de comunhão de toda a família, e estarmos aí nos fortalecendo neste evento especial da nossa comunidade. 57 anos, você não pode faltar nessa ocasião aí, tá bem? Aguardo vocês aí. Até lá, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Tchau, tchau, até a próxima quarta.